Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! E aí galera, beleza? Então hoje vamos lá fazer a correção dos exercícios da aula anterior. Então nesse primeiro exercício ele passou uma tabela pra gente, onde eu tinha meus fatores, o sinal do produto e o valor final do produto. Lembrando que produto é o resultado da multiplicação entre dois fatores. E o sinal do produto é a nossa regrinha de sinal. Na multiplicação, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo, beleza? Primeira linha, temos o 6 sem sinal. Quando isso acontece, quer dizer que o sinal do número é positivo. Temos o 4 negativo, então logicamente, mais com menos, o nosso sinal vai ser o sinal do produto negativo. Veja que o valor do produto nessa ele já tinha passado. Agora ele quer o valor do produto. E a gente já sabe o sinal do produto. Então basta eu fazer o quê? Multiplicar os dois fatores, o 9 com o 12, e repetir aquele sinal do produto negativo que ele passou para a gente. Ó. Então vai ficar menos 108. Agora veja nessa próxima aqui. Ó. Nessa próxima, os números, os dois valores são positivos. Então isso quer dizer o quê? Que o sinal do produto também tem que ser positivo. E lá no valor do produto também. Então vai bastar a gente apenas multiplicar 13 por 9. Multiplicando 13 por 9, a gente acaba encontrando 39, beleza? Então vamos para a nossa quarta linha ali, ó. Nossa quarta linha diz o seguinte: eu tenho dois fatores, os dois são negativos. Então sinais iguais, positivo. Então sinal do produto positivo. Agora basta eu fazer o quê? Multiplicar os dois fatores. 8 vezes 24 vai dar 192. Vamos para a nossa próxima linha ali agora. Vou diminuir um pouquinho a tela aqui, ó, para a gente poder fazer a próxima linha e vocês enxergarem bem ela aí. Tá faltando duas lacunas agora. O valor do segundo fator e o sinal do produto. Mas o sinal do produto a gente descobre olhando aonde? Se a gente olhar lá no valor do produto, temos o sinal. Então o sinal desse produto é negativo. Mas tenho que pensar no seguinte: o meu primeiro fator já é positivo. É negativo. E eu olhei lá no produto, no final, ele continua negativo. Então a gente vai lembrar da regrinha que sinais diferentes é negativo. Então eu sei que o valor do meu segundo produto tem que ser um número positivo, pois o primeiro já é negativo e o resultado final é negativo. Então sinais diferentes, menos. E quem multiplica por 7 para dar 14 vai ser o número 2 positivo. E o sinal do produto a gente já sabe, é o menos 14. Agora vamos para o próximo aqui, ó. A última linha. Quase igual. Mas agora olhando lá no sinal do produto eu vi que ele é positivo. E o meu primeiro fator é negativo. Então eu preciso do quê? De sinais iguais. Então o primeiro fator que vai aparecer agora também tem que ser um número negativo. E quem multiplica por 5 para dar 35? A gente sabe que é o 7. Então vai ser menos 7 vezes o menos 5. Menos com menos o sinal do produto vira mais. E o resultado lá no final então ficou mais 35. Beleza, galera? Então vocês devem lembrar dessas coisinhas ali, ó. Que produto é uma multiplicação, a regra de sinal que menos e menos é mais e mais é mais com menos e menos com mais é menos, ou para ficar mais fácil, sinais iguais sempre positivos, sinais diferentes sempre negativo. Isso na multiplicação, beleza? Vamos para o próximo exercício aí. Então vejam lá agora, galera, nosso próximo exercício diz o seguinte, ó: qual é o número multiplicado por menos 9 tem como resultado o mais 9. Então vejam aqui, ó, que eu marquei para vocês, ó, o número que a gente está procurando, tá? Eu deixei marcado como essa bolinha, que a gente desconhece ele. Daí vezes o menos 9 tem que ser igual a 9. Então como que a gente vai pensar disso daqui, ó? A gente vai lembrar lá da nossa regrinha de sinal, ó. Veja lá, ó, o número 1 é o elemento neutro. Veja que eu coloquei aqui, ó, o número 1 é o elemento neutro na multiplicação. E também lembrar da regra de sinal. Menos e menos vai virar mais. Por quê? Veja bem agora comigo, ó. Se o meu número aqui que eu tinha era negativo e o resultado foi positivo, eu preciso de um número aqui na frente, nesse x, que não mude meu resultado, mas
que altere meu sinal. Então o elemento neutro é o 1, certo? E ele tem que ser negativo. Então eu coloquei aqui agora, ó, que vai ser, o x vai ser igual a menos 1, pois menos 1 vezes menos 9 vai ser igual a mais 9. Beleza? Então vamos lá, galera. Lembrando o seguinte, próximo exercício aqui. Ele fala o seguinte, ó. Qual é o número que multiplica por menos 13 e dá 0? Então aqui a gente tem que lembrar apenas do seguinte, ó. Que sempre que eu tenho uma multiplicação de dois números inteiros e um deles for 0, o resultado sempre vai ser nulo, ou seja, vai ser 0. Então marquem lá, qualquer multiplicação por 0 sempre vai ser o 0. Então o número que a gente está procurando vai ser o 0 nesse exercício aqui. Aproveitando já o embalo dessa questão, vamos responder essa outra aqui que era bem parecida, né? Ele fala assim, ó, qual é o resultado da multiplicação de um número positivo por 0 e o resultado da multiplicação de um número negativo por 0. Então a gente acabou de ver, vai ser a mesma resposta, que se eu multiplico dois números inteiros e um deles é 0, o resultado sempre vai ser nulo, beleza? Então vamos já pegar o gancho aqui e vamos para a próxima. Essa próxima aqui falava o seguinte, ó, calcule o valor das expressões abaixo. Então, para a gente calcular as expressões aqui, primeiramente a gente tem que definir os sinais. Então, vamos pegar número por número, ó. Vou pegar o mais com o menos, vai dar menos. Daí, esse resultado menos eu faço com o outro menos, que vai dar mais. E agora, multiplicando tudo, então, ficou mais 15. Na letra B, menos com menos dá mais com mais dá mais com menos dá menos. E multiplicando todo mundo, menos 540. Na letra C, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. Então, nosso resultado, nosso sinal vai ser negativo. Multiplicando todo mundo, menos 192. Letra D, menos com menos dá mais com menos, menos. Então, o sinal do produto é negativo. E multiplicando todo mundo, temos menos 90 nesse caso aqui agora. Próximo exercício. Escreva 5 números inteiros entre menos 8 e mais 8. E faça o produto deles. O produto ficou positivo ou negativo? Então essa é uma questão pessoal, tá? Se vocês quiserem ver, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, onde eu alterei o sinal de alguns números. Algumas linhas ali, algumas expressões eu coloquei com 2 sinais negativos e a outra eu coloquei com 3 sinais negativos. Mas aí pode ser vocês fazer do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar todos os valores de vocês aí negativo, pode ser, tá? Não tem problema nenhum. Então, quem ficou com dúvida, se der uma olhadinha aqui, já vai conseguir compreender melhor aí. Beleza? Próximo exercício. Próximo exercício diz o seguinte. Leia a situação e ajude Pedro a resolvê-la. Então ele diz assim. Pedro esqueceu de pagar 3 prestações de R$ 135 e precisa pensar no que fazer para diminuir essa dívida. Então acontece o seguinte, vamos lá. Letra A. Qual é o valor que ele está devendo? Então ele deve 3 vezes os R$ 135, que deu 405. Então sabemos que o que ele deve é R$ 405. Letra B. Ao consultar seu saldo bancário, Pedro verificou que sua irmã havia feito 8 depósitos de R$ 25. Quanto a irmã de Pedro depositou na conta dele? Então aqui, 8 vezes o 25, que dá R$ 200. Continuando a mesma questão, ele diz assim, ó, se Pedro usar o dinheiro que sua irmã depositou, será que ele vai conseguir quitar sua dívida? Quanto vai faltar? Então vamos fazer o quê? Pegar o que ele deve, que é 405, e diminuir de 200 que a sua irmã depositou. Fazendo isso, percebemos que ainda ele vai ficar devendo R$ 205. Exercícios complementares, que é os exercícios da aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Primeiro exercício ele diz complete. Então ele está pedindo para a gente achar o valor que está faltando no quadrado. Bem parecido com aquele exercício que a gente fez anteriormente lá. Qual é o número que multiplica por 3 que vai dar 6? Sabemos que é o 2.
Mas veja que o nosso sinal do 3 é positivo e o nosso produto é negativo. Então o número que vai aparecer agora deve ser negativo. Por quê? Mais com menos dá menos. Então o nosso quadrado vale menos 2. Quem multiplica por 2 que dá 10? Sabemos que vai ser o 5. Mas veja que o nosso fator é negativo e o nosso produto é positivo. Então o que aconteceu ali? Para ele se tornar positivo, o número que está faltando também tem que ser negativo, pois menos e menos vira mais. Quem multiplica por 2 que dá 10 vai ser o 5. Mas esse número então tem que ser negativo. Então nosso quadrado vale menos 5. Letra C. Coloquei divisão, pessoal. Mas não vai mudar nada. A regra é a mesma. Sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Então quem é o número que eu... Imagina lá. Tem um tanto de dinheiro. Eu quero dividir em 3 pessoas e deu R$4 para cada uma. Então basta eu fazer o processo contrário. Pegar o menos 3 e multiplicar por menos 4. Então, menos 3 vezes menos 4 vai dar mais 12, beleza? E aqui agora a mesma coisa, ó. Tenho 25 e eu dividi por um número de pessoas e deu R$5 para cada uma. Então, vamos fazer essa divisão. 25 divididos pelo 5 vai dar quanto? Vai dar 5 para cada um. Mas veja que o produto é negativo e o nosso fator é positivo. Então, o número que está faltando no nosso quadrado, ele vai ser negativo. Então, menos 5. Em um jogo de perguntas e respostas, você ganha 3 pontos por acerto, perde 2 pontos por erro e perde 1 ponto se não responder. Se você acertar 9 perguntas, errar 8 e deixar de responder 5, quantos pontos fará no jogo? Então, veja lá, em acertos, é 3 pontos cada uma. Ele acertou 9, então 3 vezes 9, 27. Agora nos erros eu coloquei menos 2 na nossa multiplicação porque ele está perdendo, tá? Então ele errou 8. Então 8 vezes o menos 2, menos 16. E ele deixou de responder 5. E cada uma que ele deixa de responder é menos 1 ponto. Então menos 1 vezes 5. Montando agora no final a nossa expressão, aconteceu o quê? Fiquei com 27 menos 16 menos 5. 27 menos 16 dá 11. 11 menos 5 dá 6 pontos. Então, se você entrou nesse jogo e acertou 9, errou 8 e não respondeu 5, você termina esse jogo com 6 pontos. Terceiro, um camelô teve um prejuízo de 4, fez 4 vendas. Na primeira ele teve um prejuízo de 4, na segunda ele teve um prejuízo de 11, na terceira ele teve um lucro de 13 e na última um lucro de 5. No final desses 4 negócios, o camelô teve lucro ou prejuízo? Então, tudo que for prejuízo, negativo. Tudo que for lucro, positivo. Então, de primeiro, menos 4. Na segunda, menos 11. Na terceira, mais 13. E na quarta, mais 5. Agora, fazendo essas operações, lembra lá que eu falei para vocês, não confundam as regras de sinais, que agora eu não tenho multiplicação. Eu tenho adição e subtração. Na adição e na subtração temos o seguinte: sinais iguais soma e mantém o sinal. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Nesse caso aqui eu vou fazer a operação primeiro com todos os que têm o mesmo sinal. Então, ó, menos 4 com menos 11 dá menos 15. Daí mais 13 com mais 5, mais 18. Agora no final eu tenho o quê? Sinais diferentes. Então eu vou subtrair os números. 18 menos 15, 3. E o sinal do maior é o 18, positivo. Então ele obteve um lucro de R$3. Beleza, galera? Valeu, hein? Qualquer coisa, só mandar pergunta lá no grupo do WhatsApp ou lá na plataforma do Google Sala de Aulas. Até a próxima!